Olá, amores! Vamos estudar juntos? Estudaremos o livro Aqui Falou História, quarto ano, páginas 152 e 153. É uma das últimas páginas deste livro, onde a gente irá fazer um resumo de tudo que a gente estudou em História no quarto ano, tá? A pedido de uma pessoa inscrita, a gente vai realizar essa atividade. Então, para finalizar, chegamos ao fim de mais um ano letivo, mas antes de aproveitar as férias, você precisa mostrar um pouquinho de tudo o que aprendeu neste ano. Nas questões a seguir, você irá encontrar temas que estudou ao longo de todo este ano. São atividades sobre as transformações dos grupos humanos, sobre a circulação de produtos, pessoas e culturas no passado e no presente. E questões sobre a história do Brasil e as contribuições de diferentes povos para a formação de nossa identidade. Aqui começa a caminhada para você concluir a primeira etapa de seus estudos. Primeiro, o que é história e qual a importância dessa ciência para a humanidade? Escreva com suas palavras. Então, o livro pede que você realmente diga com suas palavras o que é história. Mas eu preparei um resumozinho que você pode aprender também com esse resumo e daí fazer com suas palavras, tá? Então, o que seria, coloquei aqui, o que seria história? Então, história é o estudo dos fatos passados, certo? Até aqui passado, das sociedades e das culturas ao longo dos anos. E por que a outra pergunta que ele faz qual é a importância dessa ciência para a humanidade? A história é importante, pois nos ajuda a entender como as civilizações se desenvolveram e aprenderam com os erros do passado, certo? Então, a história nos ajuda a aprender com os erros do passado. Ela é importante por isso, porque cada vez que a gente estuda os fatos do passado, a gente vai aprendendo, certo? Com os erros, a não errar mais. Então, por isso que é importante o estudo da história, para que as pessoas lembrem dos erros. Quer ver um exemplo? A história das guerras, né? Da Primeira, da Segunda Guerra Mundial. Foi um erro. E a gente tem que aprender com esses erros para a gente evitar, certo? Uma guerra mundial, qualquer tipo de guerra, é muito prejudicial para todos. Não existe ganhadores em uma guerra. Todos são perdedores. Vamos agora para a segunda questão. Escreva um pequeno texto explicando o que o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio representa para os grupos humanos no passado e o que representa nos dias atuais. Então, eu coloquei aqui um resumo, porque esse livro ele não dá as respostas corretas, eles ajudam a pessoa a escrever, né? A dizer o que acha. Então, o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio ajudou as pessoas a se fixarem no local, aumentar o número e melhorar a qualidade de vida, certo? Então, foi através da agricultura, quando as pessoas descobriram a agricultura, foi que começaram a se fixar, porque antes as pessoas eram nômades, porque viviam em busca da caça, se alimentavam somente de animais. E quando houve a possibilidade de plantar, certo? E de colher o alimento, quando descobriu-se a agricultura, e poderiam também criar, né, tanto ovelhas como gado, as pessoas começaram a se fixar num único lugar. Então, a agricultura e o pastoreio, nos dias atuais, representam uma importante atividade econômica para a sobrevivência da humanidade. Então, hoje, nós não sobrevivemos mais, certo? Se não tivermos a agricultura e o pastoreio, mesmo porque nem existe caça suficiente para toda a humanidade. Então, com a agricultura e o pastoreio, até a questão da qualidade de vida e o aumento da população mundial, houve um incremento disso, certo?
Então, foi muito importante a descoberta da agricultura e do pastoreio. Vamos para a terceira questão. Em que tipo de cidade você mora? É grande ou pequena? Independente do tamanho, muitas coisas mudaram desde que foi fundada. Escreva um pequeno texto em seu caderno falando como as mudanças na cidade podem ter afetado a vida das pessoas. Então, primeiro você responde se é uma cidade grande ou pequena, certo? Você diz aí, escreve, minha cidade é tal, aí bota o nome da cidade, ela é uma cidade grande, ela é uma cidade pequena. E aí a terceira questão, ele pede um pequeno texto sobre as mudanças de uma cidade. Então, eu escrevi que você pode escrever assim, ou faz uma releitura do que eu coloquei, tá? Toda mudança em uma cidade muda os costumes e a vida de uma cidade. Temos, por exemplo, a chegada do cinema, shopping e fábricas mudam muito uma cidade. Então, quando uma fábrica chega em uma cidade, por exemplo, cria novos empregos. Quando os shoppings, os cinemas chegam, cria novas formas de lazer. Então, muda toda uma cultura, tá certo? Então, uma mudança de uma cidade, basta chegar qualquer evento ou grupo ou empresa, uma sociedade, vai sofrer alteração, vai ter mudanças, né, de costume naquela cidade, certo? Eu vou colocar aqui mais um pouquinho para vocês visualizarem. Vocês façam uma releitura disso. E aqui, o segundo, não precisa escrever exatamente, tá bom? Vocês façam uma releitura disso. Vamos para a quarta questão. Explique o que significa ser nômade e o que representou para a humanidade o fim do nomadismo. Então, nômade é a população que não se fixa em um lugar, tá? Ela passa um tempo de um lugar e depois vai para outro, vai para outro. Então, as primeiras humanidades eram nômades. Por quê? Porque eles viviam da caça. Então, quando a caça acabava, ia-se para outros lugares procurando uma caça, tá? Então, isso acabou. Então, ela quer que explique, o livro quer que explique o que significa ser nômade e o que representou para a humanidade o fim do nomadismo. Então, aqui. O que significa ser nômade? Significa não ter lugar fixo de moradia. E o que significou esse fim do nomadismo? O fim do nomadismo significou mais qualidade de vida, com mais alimento, mais segurança e organização social. Então, quando o ser humano começou a se fixar, a ser sedentarismo, né? Quando ocorreu o sedentarismo, ou seja, se fixou em um local, houve a produção de mais qualidade de vida, porque as pessoas começaram a construir lares, construir casas. Houve mais alimento, porque as pessoas começaram a plantar e a criar gado, ovelhas, pastores, né? E com isso houve uma organização social maior. Houve também mais segurança, porque à medida que as pessoas construíam suas casas, ficaram mais seguras. E houve também uma organização social maior. Tá? As pessoas começaram a viver em sociedade. Como tinham mais qualidade de vida, demoravam mais a morrer e tinha mais aumentou a população com isso. Então, com o aumento da população, veio também uma necessidade de organizar essa sociedade, certo? Vamos para a próxima questão, a quinta questão. A quinta questão fala: a ocupação do campo pode transformar a natureza? Dê 2 exemplos. Então, a resposta aqui: a ocupação do campo, se for bem planejada, pode ajudar a melhorar o meio ambiente, com práticas de conservação do solo e das plantações. Então, se for ocupado o campo, ou seja, a zona rural, se for bem planejado, é um benefício para a população. Um dos exemplos também é a diminuição da população nas grandes cidades, certo?
Também, quando as pessoas saem da cidade grande e vão para o interior, eles trazem também uma cultura, né, uma culinária, um jeito da cidade também, que vai ajudar também a melhoria do campo, certo? Vamos para a sexta questão. O deslocamento de pessoas ou de produtos pode provocar transformações em uma sociedade? Dê exemplo. Sexto. O deslocamento de pessoas e produtos podem sim provocar a transformações com o desenvolvimento das cidades pequenas, que se tornam grandes e desenvolvidas. Então, o deslocamento das pessoas, ela provoca transformações, não só de pessoas, de produtos, porque há uma diversidade de ideias, de pensamentos, de costumes, de culturas que pode ajudar no desenvolvimento de qualquer outra cidade, tá? Então, o deslocamento de pessoas e produtos pode sim provocar as transformações, como o desenvolvimento de cidades que eram pequenas e que se tornam grandes e desenvolvidas. Sétima questão. Durante o século XV, o comércio teve grande importância para as relações entre as diferentes regiões do mundo. Sobre isso, responda: A. Por meio do quais isso foi possível. E B. Qual a importância que essas rotas tiveram para a sociedade do passado e para as sociedades atuais? Então, letra A. Por meio de quais essas rotas foram possíveis? Foram as rotas marítimas, que é por mar, fluviais, que é por rio, e as terrestres. Elas foram, não só foram, como são importantes para a economia, para a circulação de pessoas e de informações. Então, as rotas, elas ajudam a diversificar, a fazer circular, né, toda a economia, as pessoas e as informações. E com isso, melhorou o desenvolvimento. Já pensou uma cidade isolada, né, sem ter rota nenhuma de comunicação com outra? Ali fica estagnado, certo? A transformação da sociedade, a melhoria da sociedade, ela ocorre com a circulação através das rotas marítimas, fluviais e terrestres. Vamos para a oitava questão. Liste 2 fatores que estejam relacionados aos motivos dos processos migratórios e como as migrações impactam as comunidades que receberam esses imigrantes. Então, a gente sabe que os fatores que contribuíram para as grandes migrações foram a guerra e a fome. Então, as comunidades que receberam os imigrantes, ou seja, pessoas que vinham de fora para o outro país, foram impactadas pelo aumento da população, pela diversidade da cultura e de novas interações sociais. Então, os grandes fatores que contribuíram para essa imigração foi a guerra e foi a fome. Nona questão. A análise das fontes possibilita a identificação de diferenças e semelhanças ao longo do tempo. Observe as imagens e responda às questões propostas. E aí a gente está vendo um telefone bem antigo e um atual. Então, A. Que objetos são esses? Aí você responde: são os telefones. B. Para que servem? Para a comunicação entre as pessoas. Quem costuma utilizar esses objetos? As pessoas. Que tipo de fonte histórica representa? É uma fonte material, ou seja, uma fonte que a gente consegue pegar, né? É um material. Então, a resposta da letra A, que objetos são? São telefones. Para que serve? Para a comunicação entre as pessoas. A letra C, quem costuma utilizar esse tipo de objeto? São as pessoas. D, que tipo de fonte é? A fonte material. Isso é a letra D. Vamos para a letra E. Na letra E fala, crie um quadro com 2 colunas e 3 linhas
onde anotará as características semelhantes e diferentes entre os objetos apresentados nas imagens quanto ao formato, material e modelo, certo? Então, na letra E, eu criei umas diferenças e semelhanças. Então, aqui eu fiz o quadro com semelhanças e diferença entre os diversos telefones. Com qual é a semelhança? Todos eles transmitem a voz, todos eles são objetos relativamente pequenos, sendo que o celular agora é menor ainda, e todos são objetos caros, né? Até hoje um telefone, ainda tem os mais baratos, mas tem um caro, mas ainda é um objeto caro, né? Quem for muito pobre não consegue ter um celular, certo? Então, as semelhanças é esse. Como também os antigos também. Os antigos é que realmente só as pessoas ricas tinham, certo? Então, as semelhanças são essas. E todos eles, né, tem um local para ouvir, outra em relação ao modelo, que eu não coloquei aqui, mas é outra semelhança, que todos eles têm um ponto para ouvir e um ponto para falar, tá? Até no telefone celular existe um microfonezinho e existe a parte que a gente bota o ouvido. Então, isso é uma outra semelhança que eu não registrei aqui, mas vocês colocam. Tem um ponto, uma coisa semelhanças, tem um ponto para ouvir e um ponto para falar. E qual é a diferença? O design dos modelos são completamente diferentes, tá? O celular é menor, é menos pesado, certo? E os antigos eram fixo, certo? Eram fixo e eram pesados. Então, você coloca a diferença, o peso e ser fixo ou móvel. Então, em vez de você botar aqui o design dos modelos, você coloca os modelos antigos eram pesados e fixos, e os modelos novos são mais maneiros e são móvel, tá? O preço de cada um é diferente, né? Antigamente de hoje está mais acessível do que antigamente. E a função também se diversificou. O celular só era para ouvir e falar, antigamente, e hoje em dia eles quase são um computador, ok? Então, vocês escrevam não só o que eu coloquei aqui, mas coloco principalmente o que eu estou falando, tá certo, meus amores? Vamos para a próxima questão. Questão F. Com base nos dados de cada imagem e em suas respostas, escreva uma pequena narrativa das transformações pelos quais os objetos passaram e como sua função auxilia na vida das pessoas. Então, você escreve com suas palavras, e eu escrevi aqui, ó. O telefone vem cada vez mais mudando suas funções e melhorando sua capacidade para a interação social. Então, hoje em dia, o telefone está diversificando, porque não é mais só para comunicação. Hoje em dia você escreve documentos inteiros, né? Guarda documento, escaneia. Você tem uma máquina fotográfica também junto do telefone. Você tem vários aplicativos que te transformam em jogos, aplicativo de funções que ajudam no trabalho. Então, tudo isso tem mudado os telefones. Então, você pode falar isso e escrever também o que eu estou falando, certo? Essa é a letra F da 9ª questão. Vamos para a 10ª. Com base no que você estudou este ano, explique com suas palavras a frase brasileiros de muitas origens. Então, eu coloquei aqui, 10ª, você pode dizer, o povo brasileiro é formado de vários povos que já estavam aqui, que são os povos originários. A gente chamava antigamente, era índios, a gente não deve mais chamar índios, porque eles não são da Índia, eles são brasileiros, então a gente chama eles de povos originários, tá? E os que vieram, os imigrantes. Então, por que diz que brasileiros de muitas origens? Porque o nosso povo brasileiro, ele é formado de vários povos, os que já estavam e os que vieram, certo?
E aí, na 11ª questão, deixa eu colocar aqui, escrever aqui, cite no mínimo 5 características culturais brasileiras que são herança dos antepassados, tanto os originários do Brasil como imigrantes, nas áreas de culinária, festas, costumes e outras tradições. Então, eu coloquei aqui 5 características brasileiras. Por exemplo, festas, né? As festas juninas, por exemplo, veio dos imigrantes, certo? Se não me engano, foi uma invenção da França. Isso mesmo. Foram os franceses que tiveram, por exemplo, as quadrilhas juninas, foi o deles. Uma outra característica brasileira muito forte é o constantemente tomar banho, porque por aí afora, em outros países, nem todo mundo toma um banho constantemente. Nós brasileiros tomamos 3, 4 banhos por dia. Então, de onde veio essa característica? Veio dos povos originários, dos antigos chamados índios, que tinham costume e têm o costume de tomar banho constantemente. Outra característica do povo brasileiro é o cristianismo. Nossa população, na sua maioria, é cristã, certo? Acredita em Cristo. Uns são católicos, outros são evangélicos, mas o cristianismo domina. O cristianismo são as religiões que acreditam na existência de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, de onde veio essa crença? Veio dos imigrantes que trouxeram para a gente, certo? O outro característica do povo brasileiro, da maioria, é o cuidado com o meio ambiente e com a preservação, certo? Então, de onde veio isso? Dos povos originários, dos antigos chamados índios, tá? Eles têm um cuidado enorme com o meio ambiente e nós também devemos ter, e isso nós devemos muito a eles. E a outra característica do nosso povo brasileiro é a culinária diversificada, tá? A gente tem uma culinária multicultural, onde tem várias culturas, nós temos de tudo. Então, essa culinária diversificada é originário de todos os povos, cada um trazendo a sua contribuição. Pronto, meus amores, terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Dê o seu joinha, se inscreva no canal, peçam mais aula, que é um resumão dessa última aula aqui deste livro, mas tem muita coisa nesse livro ainda para a gente conversar, para a gente ver e aprender. E o mais importante de tudo, a gente tem que entender o respeito à cultura do outro, né? O outro tem que perceber que o outro é diferente de mim e ele pode sobreviver, ele pode ser respeitado, ele pode as mesmas coisas que eu, mesmo sendo diferente. Porque essa diferença é que nos muda, nos melhora, nos torna mais enriquecedor, tá? É a diversidade que nos torna mais humano, né? Mais desenvolvido, mais tudo. Então, se essa diversidade é que nos impulsiona a sermos pessoas melhores, uma sociedade mais desenvolvida, então nós devemos respeitar o outro, respeitar a forma dele ver, dele pensar, dele existir, porque todos nós temos direito à existência, não só as pessoas, mas também os animais, as plantas, né, a fauna e a flora. Todo mundo tem o direito de estar aqui no nosso planeta. E nós somos os responsáveis por cuidar dessas vidas que estão aqui. Tá certo, meus amores? Um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.